Eu vou começar a falar um pouquinho aqui da ilusão de ótica, gente. Não tem nada de complicado, é bem simples o que eu vou falar aqui. Tenta assim sentir o que eu estou falando, que é muito importante quando você tem essa consciência do poder que a cor tem sobre o ambiente, de como ela pode aí mudar completamente o ambiente. Então eu peguei um ambiente aqui, vocês vão observar que a princípio ele é todo clarinho, né? O piso tem um pouco de cor, é um piso de madeira, e o restante é tudo clarinho. Então, quando você quer uma amplitude, né, no seu ambiente, você vai ter a impressão que o ambiente ele é maior do que ele é quando você tem um ambiente todo branco, todo clarinho, tá? E você pode até utilizar um piso um pouco de cor, um pouco mais escuro. Se você mantiver as paredes e o teto branco, né, imóveis clarinhos, você vai ter esse sentimento aí de amplitude, tá? Então, você pode utilizar esse recurso aí. Agora, veja esse mesmo ambiente aqui, tá? Olha aí, é o mesmo. Vê se vocês conseguem sentir, ó. Vou até voltar, ó. Olha ele aqui, branco, todo claro. Agora, olha ele todo escuro. Ele tem aí as paredes e o teto escuro, e você tem aí o piso, né, que continua sendo a madeira aí. O que que acontece quando a gente pinta aí a parede, o teto de uma cor escura, né? No caso aqui, o preto. Gente, esse truque, ele é muito utilizado em áreas maiores aí para dar um aconchego. A gente vê aí os pés direitos, às vezes, muito alto, né? Essa coisa do mezanino. Então, quando você tem um ambiente que às vezes é muito grande, fica difícil também de mobiliar. Isso é uma coisa interessante, porque as pessoas acham que só é muito difícil você distribuir os móveis quando o ambiente é pequeno. Mas quando é grande demais, você fica com aquele sentimento de ociosidade ali, né? Então é legal você pensar que você pode compensar, não precisa encher de móveis o seu ambiente, tá? De repente, uma cor já dá aquele sentimento de acolhimento. Quando o pé direito é muito alto, o ambiente é muito grande, para não ter aquele sentimento de vazio, você pode utilizar, lançar a mão das cores mais escuras. Se o seu pé direito for muito alto, pinta o teto do pé direito, você vai ver que ele vai dar aquele sentimento de acolhimento, o que é também fato ao contrário, né? Que é o que a gente viu aqui nessa imagem aqui. Se o seu pé direito é baixo, não colora seu teto, deixa o seu teto branco para ele dar o sentimento de amplitude, até para a luz rebater ali e clarear melhor o seu ambiente, dar uma sensação de amplitude. Já que você tiver um ambiente no pé direito alto muito grande, estiver sentindo falta aí de aconchego, você não precisa trabalhar necessariamente com móveis, mas você pode trabalhar aí com as cores. Olha que interessante. Agora vamos para um próximo caso aí, que é esse caso aí, quando as paredes, tá vendo? Elas são escuras e o teto e o piso são mais claros, tá vendo? Parece aí, né? A gente tem o sentimento aí que você tirou aí, né? O teto está branquinho, então você manteve todas as cores na parede, mas o teto branquinho. E o sentimento que a gente tem aí é o quê? Que você alongou esse cômodo aí, tá? A saída aí para você ter esse sentimento de alongamento aí é combinar justamente essas paredes escuras aí com o teto e o piso clarinho. Então, você cria linhas horizontais, tá vendo? Fica mais marcado o horizontal aí. Então, você consegue trabalhar aí esse efeito, essa ilusão de ótica que o ambiente é mais comprido. Quer ver um ambiente legal de você trabalhar isso? Quando você tem aí na sua casa uma sala ou um quarto que é quadrado. O ambiente mais difícil, o formato mais difícil para a gente mobiliar é o quadrado, vocês sabiam? Sabe por quê? Quando você tem assim um ambiente que ele é retangular, você já sabe de cara olhando assim aonde vai passar a circulação, aonde você vai colocar os móveis, é muito mais fácil você enxergar. Quando você tem um ambiente quadrado, é mais difícil fazer essa distribuição. Vocês sabiam disso? Então, olha só, se o seu ambiente for quadrado e você pintar as paredes na lateral, você vai ter o sentimento que
o seu cômodo ele é mais alongado, mais comprido, tá? Deu para vocês entenderem? Então, se você tiver um ambiente quadrado, você pinta as paredes na lateral escura, que você vai ter esse sentimento aí de que ele é mais comprido do que ele é. Vai tirar essa sensação do quadrado aí. Então, é ilusão de ótica, é o mesmo ambiente, mas trabalhados de maneiras diferentes. É bem interessante, né? Esse poder aí, essa ilusão de ótica aí. Agora, olha só, nesse caso, você pegou o mesmo ambiente aí e deixou colorido só as paredes aí na lateral, tá vendo? Você continua com o piso e o teto aí mais clarinho, e a parede do fundo, ela é branquinha. Quando você deixa essa parede do fundo branquinha, o que que acontece, gente? Quando ela estava lá preta, ela diminui, né? Parece que ela diminui assim, chega mais perto de você. Quando você pinta ela de branco, ela afasta mais. Então, você tem esse sentimento de alongamento maior ainda. E é legal que você pode estar usando quando o seu ambiente é muito largo, e aí você dá aquele sentimento assim de que o ambiente é um pouco mais estreito. São recursos que a gente usa dependendo da disposição dos móveis, do formato do nosso ambiente. E eles são fantásticos, esse tipo aí de pintura, ela ajuda tanto aí a aprofundar, né? Parece que o ambiente é mais comprido aí, e parece também que ele é mais estreito, tá? Porque quando você pinta as laterais aqui, você tem o sentimento que é mais estreito. É muito bacana você usar essa disposição de cor aí, tá? Então, o cômodo, nesse caso, ele parece que ele é mais estreito e, porém, mais profundo. Então, ele ficou mais estreito e mais profundo. Sabe o sentimento que dá aqui de um túnel? É como se estivesse num túnel. É literalmente isso. Quando você tem aí um ambiente aí e você pega a parede lá do fundo e pinta ela de escuro e deixa o resto clarinho. Qual o sentimento que você cria aí? O efeito é da diminuição da profundidade do ambiente. Então, traz a parede do fundo aí para mais perto do restante do cômodo, vocês concordam? Então, a ideia é para diminuir a profundidade, tá? Então, é só você pintar a parede do fundo com a cor mais escura. Onde que é muito utilizado esse recurso aí, esse efeito óptico? Corredor. Você já viu aqueles corredores muito compridos que ficam feios, aquele, né? Aquele corredor muito longo, aí você pinta a parede lá do fundo do corredor de uma cor escura, diminui automaticamente aí, diminui assim, né, gente? É um efeito óptico, não é que vai diminuir no tamanho em si, mas no sentimento, vai diminuir aí o seu corredor, né? Então, às vezes você tem um corredor muito comprido, e aí você colore ele, põe uma cor bem escura, você aproxima, o seu corredor não vai ficar tão comprido. Isso também, se você tiver aí um outro ambiente da sua casa que tem esse formato que você sente incomodada, porque ele é muito comprido, né, a perder de vista, pinta a parede lá do fundo que você vai ver o efeito que vai dar. Mas é um recurso muito bacana para quem tem aí corredor, para quem tem esses corredores bem compridos, você consegue diminuir esse sentimento aí só pintando a parede do fundo. Agora, olha esse, gente, só o teto escuro e o restante clarinho, né? O que é isso? Quando eu quiser rebaixar o teto. O meu teto ficou muito alto, Mara, é aquele teto muito alto, não consigo sentir aconchego na minha casa. Mas eu não quero fazer rebaixo de gesso. Eu não quero rebaixar com gesso. Qual que é o recurso que eu tenho, então, se eu quiser rebaixar o meu teto e não quiser fazer rebaixo de gesso? A tinta escura. Pinta só o teto com uma cor escura, que você vai rebaixar, né, no sentimento aí, você vai ter um rebaixo do seu teto e vai te trazer certamente um maior aconchego. Então, é muito legal a gente ter isso aí na mão para a gente aprender a brincar com as cores ao nosso favor, né? Porque cada um tem o seu ambiente aí. Uns têm um ambiente quadrado, outros têm retangular, outros têm aquele comprido do corredor. Então, você vai brincar agora aí com esse aprendizado de hoje, tá bom?